Oi, o tema de hoje é teoria da música. Nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria musical. E vamos tentar explicar sobre o que é música. O que é música? Música é muito difícil de definir, né? Alguns autores defendem que música é uma combinação de silêncio e som de forma organizada. Só que a máquina de lavar roupa, quando ela bate, às vezes de forma organizada, e ela, no entanto, não é música, né? Então, a música, ela possui propriedades. Ela é composta por melodia, harmonia e ritmo, e ela possui propriedades. O som possui propriedades. A duração, altura, intensidade e timbre. Duração é o tempo da música. A duração, a referência da duração é a batida do seu coração. Aí vai batendo, vai marcando. Marcação. E a altura, ela vai do grave ao agudo. Por exemplo, a escala as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Tá vendo? Vai do grave ao agudo. Então, isso é a altura do som. Até fiz aqui, ó, semelhante ao que sobe de fato. Então, a duração, ela pode ser longa ou curta. A referência seria a batida do nosso coração. Mas dentro dessa batida, pode haver batidas mais rápidas ou mais lentas. Então, nós temos também, o timbre. O timbre é como se fosse a cor da música. Às vezes eu falo, eu na mesma frequência que você, só que o tipo da minha voz ela é diferente da sua. O violão pode estar na mesma frequência de um piano, só que a voz do violão, digamos assim, ela é diferente da do piano. Pode estar na mesma frequência, só que elas são elas têm timbres diferentes. Então, apenas a diferença entre os sons da mesma frequência. Intensidade, forte ou fraco. Então, o que é harmonia? Harmonia é uma sobreposição e combinação de sons, de notas, que servem de base para a melodia. Por exemplo, uma pessoa tocando violão e cantando ao mesmo tempo. Isso é uma harmonia. Melodia é a voz principal do som. É aquilo que pode ser cantado. E então a máquina de lavar roupa, ela não canta, né? Aquilo é apenas um barulho, um ruído, que pode ser utilizado na música, sim. Hoje em dia tem muitas músicas funk e tantas outras músicas que utilizam sons aleatórios para compor uma música. Então, melodia, vale a pena destacar que a melodia não necessariamente é composta por uma única voz. Ela é possível também que tenha duas ou mais vozes. Por exemplo, cantor sertanejo, duas vozes, coral, apesar de ser menos frequente essa situação. O que é ritmo? Já falei, né? Ritmo é a marcação do tempo de uma música, assim como o relógio marca as horas.
tem aquele ritmo, né? Mesmo ritmo. E o que é pulsação? É a medida do tempo musical, de forma regular, a partir da qual se estabelece as relações rítmicas, a cadência ou o tempo da música. Acorde é um grupo de notas que sempre são tocadas ao mesmo tempo, criando soar harmônico, criando harmonia. Isso vale para qualquer tipo de instrumento. E duração, eu já falei, né? É o tempo que se prolonga na música. Musicalmente, são as figuras representantes. São essas aqui, ó. Semibreve, 4 tempos. Mínima, 2 tempos. Semínima, 1 tempo. Colcheia, meio tempo. Semicolcheia, 1/4 de tempo. Fusa, 1/8 de tempo. E semifusa, 1/16 de tempo. 16avos de tempo. Então, aqui, ó, o som, no som, nas pausas, as figuras são assim, os nomes são esse e o tempo que dura é esse. Por exemplo, a referência é essa aqui, ó, a batida do nosso coração. Pode ser que uma nota, nesse tempo, ela só esteja na metade, como essa aqui, ou num quarto, como essa aqui. E aí, esses tempos mais corridos, olha, você enquanto bate uma vez, ele pode estar dando tan-tan. Ou você bate tan-tan-tan. Ou então, e aí vai até 16 vezes rápido, na medida de apenas isso. Pode bater 16 vezes isso. O silêncio também conta tempo. Eu posso fazer aí, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, silêncio, viu? 4. Arranjo é a adaptação de uma composição para a combinação de instrumentos diferentes. Existem 3 claves: a clave de sol, a clave de dó e a clave de fá, aqui representadas, olha. Para os sons agudos, para os sons médios é a de dó e para os sons graves é a de fá, né? E a clave é esse sinalzinho aqui, ó, que ele fica aqui no pentagrama, de acordo com a nota que está aqui, ó. Clave é um sinal colocado no início do pentagrama. Isso aqui é um pentagrama, ó. No início do pentagrama, para fixar a altura de uma de suas linhas ou espaços. As claves de fá de sol são as mais utilizadas. Então, a gente usa bastante a clave de sol, ó. Tá vendo? Essa partezinha aqui, ó, ela fica exatamente na nota sol aqui no pentagrama. Ela define aqui a nota sol. E a clave de fá, aqui tem a clave de dó. Compasso é um sinal colocado no início de uma composição ou no decorrer da mesma, indicando a métrica do trecho musical que se segue. Concerto é termo aplicado para um conjunto de vozes, de instrumentos, passando depois a indicar uma obra na qual o instrumento solista contrasta com o conjunto orquestral, se referindo também a uma apresentação musical pública. Orquestra sinfônica, a gente dificilmente vê, né? Às vezes, em especiais de fim de ano, a gente consegue ver aquele monte de gente tocando instrumentos, flautas, violoncelo, e tem o maestro regendo, né? Contraponto é uma técnica de composição que combina 2 ou mais linhas musicais simultâneas como se fosse uma conversa entre 2 ou mais instrumentos. Aqui, ó, eu esqueci de falar aqui da frequência. Então, isso aqui é um diapasão, ó. Às vezes, uma professora de coral, ela baixa o diapasão, ela cria uma frequência
que ela às vezes canta lá, aí as pessoas afinam e se situam, criam uma referência para conseguir entender as notas musicais. Aqui, frequência natural e ressonância. Batendo-se numa das hastes de diapasão, as duas vibram com uma determinada frequência, normalmente 440 Hz. Essa é a frequência natural do diapasão. Todos os corpos possuem uma frequência própria. Qualquer objeto que você bater, ele tem a frequência própria dele. Então, frequência é quando o som resulta da vibração de moléculas transmitida através de um meio, o ar, uma propagação de ondas. Quando atinge o tímpano, nosso ouvido, né? A membrana dentro da orelha, a onda sonora o faz vibrar. E essa vibração é transmitida ao cérebro que reconhece o som. O número de vibrações, ou de ciclos completos da onda, por segundo, chama-se frequência. Quanto maior a frequência, mais agudo é o som. A distância entre o pico da onda e a base chama-se amplitude. Quanto maior, mais intenso é o som. E cada vibração produz vibrações derivadas, cujas frequências são múltiplos exatos da frequência básica. Aquelas chamam-se harmônicas, e cuja constituição determina o timbre. A qualidade, que permite distinguir sons de mesma altura e intensidade, como eu falei, né? Por fontes diferentes. A voz, uma flauta, um clarinete, pode ter a mesma frequência, mas a gente sente que tem diferença, que é o timbre. O ouvido humano percebe sons de uma frequência entre 20 e 20 mil vibrações. Abaixo disso ficam as frequências subsônicas. Acima disso ficam os chamados ultrassons. Alguns sons nós, por exemplo, não conseguimos ouvir e os animais conseguem ouvir. Às vezes, alguns sons quebram vidros. Intensidade é um fator que indica se um som é forte ou fraco. É o volume do som. Então, você já sabe, né? Aumenta o volume, aumenta a intensidade. Pentagrama, esse aqui, já falei, né? Onde ficam as notas musicais. Fica nas linhas e nos espaços, olha. Dó, aí faz uma linhazinha aqui desenhada, o Ré abaixo da linha, o Mi na linha, o Fá no espaço, o Sol na linha, o Lá no espaço, o Si na linha, o Dó de novo, mais grave no espaço. E aqui é a clave de Sol. E aqui é a nota Sol, aqui é Sol aqui, ó. A altura é o parâmetro de um som que indica sua posição na escala, determinada por aquilo que o ouvido capta como a frequência de um som. As baixas frequências são percebidas como sons graves e as mais altas como sons agudos, como Dó. Aí vai. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá vendo? É mais agudo. Escala, agudos ou tons graves e tons agudos. Escala é uma sequência de notas em ordem de altura que sobe ou que desce, tá? A escala musical, ela pode subir ou pode descer. Ela começa ou termina na nota fundamental de um modo ou tonalidade. Melodia é uma série organizada de notas musicais de alturas diferentes. Aqui, ó. A gente pode Sol, Dó, Si, Lá, Sol, Lá, Sol, Sol. Então, a gente pode formar uma música através dessas notas musicais. Aqui a gente só cantaria assim: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E vai continuando até ficar mais agudo ainda. Agora, se a gente modificar isso, ó, Ré, bota o Fá aqui, o Mi aqui, eu estou fazendo uma outra música. A gente canta
percebe a nota e ajusta as notas. E depois a gente troca pelas sílabas para formar uma letra de qualquer música. Tirei o pau no gato, tô. É assim. Timbre nós já falamos, são diversos sons de instrumentos e vozes diferentes. Percussão é o naipe da orquestra que agrupa todos os instrumentos, cujo som é produzido com o uso de baquetas, né, as batucadas, ou pelo choque de um corpo contra o outro. Pratos também podem fazer tímpanos, caixa, prato de choque, triângulo, bombo e bloco de madeira. É a percussão que vai fazer aquela marcação lá. Orquestra é um conjunto, já falamos, organizado que combina instrumentos de corda com instrumento de sopro e de percussão, todos os instrumentos combinando junto, combinando ao mesmo tempo. Claro, tem uns que às vezes predomina e depende do arranjo da organização. E tonalidade é a relação entre as notas a partir de um eixo central chamado tônica. Aqui tem a bibliografia para vocês se aprimorarem, porque isso aqui é só um resumo muito raso sobre a teoria da música, para vocês entenderem mais ou menos como que ela é. Aqui ó, o exemplo do timbre do som acústico, ó, qualidade que permite diferenciar duas ondas sonoras da mesma altura, da mesma intensidade. Ela pode ser só forte, só fraca, mesma intensidade, emitidos por fontes distintas. O timbre está relacionado à forma da onda emitida pelo instrumento. Aqui, ó. Acústica, né? Diapasão, a flauta, o violino, a voz de uma pessoa, uma clarineta. E aqui tem umas perguntas e você pode olhar lá no texto de novo, fazer uma revisão e responder, é bem simples. E você desenha um instrumento musical, um violão, um instrumento de corda, né? Que nós não falamos sobre os instrumentos musicais, mas a gente falou um pouquinho lá, que aqui é a orquestra, né? É formada por instrumentos de corda, sopro. O que é instrumento de sopro? Flauta, né? Clarineta, trompete, saxofone e instrumento de sopro, já falamos, é isso aí. De corda, violão, violino, violoncelo e corda. Percussão, a gente já falou que faz a marcação, né? Que são os pratos, caixa, tímpano, triângulo. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. E tudo de bom para vocês. Até a próxima.